Amor e Trovão. Se você ainda não viu esse filme, você tá perdendo um dos filmes mais engraçados do universo cinematográfico Marvel, com certeza. Independente do que você vai achar do filme, no geral, você vai rir você vai pra caramba. Mas a pergunta que todo fã das HQs faz é, ele é fiel aos quadrinhos? Eu falei fiel, né? Mas é fiel aos quadrinhos? Eu já adianto que sim. E nesse vídeo eu vou te mostrar onde que estão as referências das HQs. Fica comigo, vamos lá. Inet Transpeter aqui. Eu acabei de tomar isso aqui. Puta, isso aqui me deixa muito acelerado, editor. Galera, a gente deu uma sorte danada de ter o Taika Waititi de novo como diretor de um filme do Thor. Ele que já tinha dirigido Thor Ragnarok, porra, o Taika Waititi é um fã de primeira linha dos quadrinhos da Marvel. E muita gente não gosta dos filmes dele. Reclama das piadas. Como é que pode? O que tem, né? Reclama que tem excesso de humor. Porra, como é que pode reclamar disso? É um absurdo. Mas independente disso, o Taika Waititi é um diretor que te entrega cenas diretamente dos quadrinhos, ok? Enquadramento, ângulo, tudo, aquela coisa tipo, uma adaptação tipo mais próximo possível da parte visual. E não só as cenas, ok? Esse filme tá cheio de coisas que saíram diretamente dos quadrinhos. E eu vou te mostrar algumas delas agora. Aí é claro que essa altura você já deve saber que esse vídeo vai estar cheio de spoiler, né? Spoiler do filme Thor, Amor e Trovão. Já sabe, né? Vamos lá! Visual. O visual dos personagens em geral do filme tá bem próximo de uma determinada fase do Thor nos quadrinhos, que é justamente a fase da poderosa Thor. O visual dela, em específico, é idêntico ao dos quadrinhos, idêntico. E a armadura azul do Thor também, ok? Vem de uma época onde a Hela tinha amaldiçoado ele com ossos fracos, então ele precisava de mais proteção. Fora aquela cena que rola meio que um flashback, né, com o Korg contando a história do Thor para as crianças. E tem vários trajes diferentes ali, incluindo o clássico desenhado pelo Jack Kirby. Isso é uma coisa que o filme tomou muito cuidado e é claro que é muito bem-vindo. Faligar! O auge dessa questão no visual, com certeza, é uma cena que apareceu já nos trailers e que ainda é muito grandiosa no próprio filme, no cinema. No filme, a Sif retorna e manda um sinal pro Thor. Ele e o Korg vão atrás dela e descobrem o cadáver do Faligar, o Behemoth, um deus gigantesco que, segundo Thor, fazia parte das fronteiras galácticas, né? Ele explica isso nos quadrinhos, ele conhecia aquele deus. Esse foi um dos primeiros deuses que o Gorr matou e marca o início da batalha contra ele. E mais do que isso, aquela cena onde tem o Thor e o Korg em cima de uma rocha, que você viu até no trailer, olhando de longe o Faligar já morto. Aquilo existe exatamente daquele jeito na HQ. É a mesma cena, idêntica, só que sem o Korg. Isso mostra demais a adaptação do Taika Waititi. O cara realmente leu os quadrinhos. Cabras gigantes. E se você também rachou o bico lá com aquelas cabras gigantes que só gritam, que o Thor ganha como agradecimento por ter salvado os Indie-Garrianos junto com os Guardiões da Galáxia, saiba você que elas também existem nos quadrinhos. Já falei pra vocês aqui, né? Só que lá nos quadrinhos elas não gritam tanto, né? Lógico, né? Na real, galera, não só nos quadrinhos, as cabras também existem na mitologia nórdica. E elas puxam a carruagem do Thor, que no filme é um barco viking. Na mitologia, o Thor também pode matar qualquer uma dessas cabras e comer parte dessas cabras, que no dia seguinte a cabra amanhece lá inteira, de boas, como se nada tivesse acontecido. Agora no filme, sem essa parte de matar pra comer, elas já gritam pra caramba. Mas e se matasse uma delas? Sério, galera, aquelas cabras gritando são muito engraçadas, né? E Taika Waititi tirou isso de um meme. É legal demais. Cidade onipotente. No filme, o Thor vai avisar os deuses que o Gorr tá matando outros deuses, né, indiscriminadamente. E pra isso ele vai até a cidade onipotente, um lugar que é tipo uma morada dos deuses de várias religiões. Acontece que o Zeus não tá muito disposto a ajudar. E rola uma pancadaria das brabas lá, casca grossa. Nos quadrinhos, essa cidade da onipotência também existe. E ela foi fundada há mais ou menos 4 bilhões de anos. E não presenciei a fundação. É mesmo, é? Ela aparece não só na fase do Thor nos quadrinhos, onde ele enfrenta o Gorr, mas também nas HQs solo da poderosa Thor. Então é mais uma inspiração direta dos quadrinhos. Mais uma vez o diretor fazendo a lição de casa. Hércules! No confronto, na pancadaria lá na cidade onipotente, o Thor acaba arremessando o raio do Zeus no peito do próprio Zeus. Só que o chefão lá dos deuses do Olimpo não morreu. E numa das cenas pós-créditos, ele convoca o filho dele, Hércules, para matar o Thor como vingança. Esse confronto épico vai ficar para outro filme. Mas sim, o Hércules ser chamado para dar cabo do Thor é uma coisa muito dos quadrinhos, ok? Lá, nos quadrinhos, eles são rivais há muito tempo. E um já ocupou o lugar do outro em várias batalhas. Inclusive dentro dos Vingadores, eles vão trocando, né, o membership dentro dos Vingadores. O Hércules é uma versão ainda mais engraçada do Thor, se eu posso falar pra vocês. E tão forte quanto. Eles lutam pra caramba nos quadrinhos, assim, certas vezes o Hércules vence. Faz muito tempo que o Hércules é esperado no semi, finalmente chegou. E tem tudo pra ser um ótimo personagem nos filmes também. Gorr, o carniceiro dos deuses. O grande vilão do filme é o Gorr, o carniceiro dos deuses, né, que é um alienígena que perde uma filha e descobre que os deuses do planeta dele não se importavam com isso.
Então o que ele faz? Ele adquire a Necroespada, que é uma das armas mais poderosas do universo Marvel, e jura matar todos os deuses que existem. É a promessa que ele faz, é o juramento que ele faz, né? Na real, até a frase dele, esse é o meu juramento, todos os deuses vão morrer, é uma frase que existe nos quadrinhos. E a história toda do personagem é ela mesma, sabe? Bom, aqui vale falar pra vocês não só a interpretação do Christian Bale, que é incrível como sempre, lógico, mas também de um único detalhe que ficou bem diferente, que é a origem da Necroespada. Vocês devem imaginar que me acompanha aqui no canal. Nos quadrinhos, a Necroespada é ligada ao Knu, o deus do simbionte. E no filme isso não é contado, mas também não significa que não existe, né? O gore é um dos elementos mais bem adaptados de Thor, Amor e Trovão, com certeza, tá? Junto com o nosso último item da lista, segura. Poderosa Thor. A poderosa Thor, com o retorno da Natalie Portman como Jane Foster, rouba a cena em vários momentos do filme, não é à toa. Tipo, realmente quando ela aparece, os holofotes estão nela, ela rouba a cena. Todo mundo ficou impressionado com a forma física da Natalie Portman, né? Achando que até que era CGI e tal, né? E não é à toa, né, galera? Ela chegou com umas marretas lá de fazer inveja até o próprio Chris Hemsworth. A história dela no filme é exatamente a mesma dos quadrinhos. Com câncer, a Jane Foster procura ajuda em Nova Asgard e o Mjolnir chama por ela, né? Dando os poderes do Thor pra ela. Só que isso não salva ela, pelo contrário, cada vez que ela usa o martelo, ela perde um pouco do efeito da quimioterapia. E de fato ela acaba morrendo no final. Aí quando ela morreu, ela é recebida em Valhalla por ninguém menos que o deus Heimdall. Isso também rola nos quadrinhos, ela indo pra Valhalla, que é mais ou menos o paraíso da mitologia nórdica. Agora falta saber se esse é o fim da história ou não. Na HQ, ela retorna como uma valquíria algum tempo depois, né? Talvez role a mesma coisa no Semi, será? O que vocês acham que vai acontecer na saga Thor nos próximos filmes? E afinal, vocês gostaram de Thor, Amor e Trovão? Qual é a sua opinião sobre o filme, de verdade? Eu quero saber, mas tem que deixar honestamente, sem dar rage, só diz o que você acha realmente, como se você fosse estar sendo pago para ser crítico. Como é que você seria sendo crítico? Também não pode falar difícil, mas se não for falar difícil, não vou saber ser crítico. Pois é, né, crítico só fala difícil. Enfim, capricha no like, se inscreve aqui no canal, toca no sininho, ativa esse sininho, galera, por favor, porque eu tô falando isso pra vocês, não só pro canal, lógico, pro canal também. Não sou eu nesse canal, né? É uma equipe procurando as melhores notícias sempre pra você. Eu te espero no próximo vídeo. Valeu, galera, fui!